Sejam bem-vindos ao Contrapartida, eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com... Fabiano Cabreiras, mano. Que prazer estar do seu lado mais uma vez, eu te amo, garoto, lindo. Estamos gravando aqui mais um episódio na One Studios, esse complexo de estúdios maravilhoso que fica aqui na Liberdade, com estrutura incrível que está recebendo aqui o Contrapartida é demais. Nesta temporada. Demais. Esse episódio vamos receber aqui o nosso convidado, Nuno Felipe Venâncio. Nuno! Seja bem-vindo, Nuno. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Nuno, que é o coordenador do projeto Devir Escolas. E a gente queria entender primeiro qual é a sua relação com a Devir. Ou seja, começou há muito tempo. A Devir que é uma das maiores editoras de quadrinho, RPG, jogo de tabuleiro do Brasil. Ela realmente abraçou esse conteúdo. Fui muito naquela loja que tinha na Vila Mariana, Cambuci ali. Na Teodoro de Souto ali, rapaz, que delícia, querer ir lá comprar os dados, comprar livro de RPG. Tinha coisa que você só encontrava lá, cara. Durante cidade pequena, do interior, a gente saía de lá de Cravinhos, lá no interior de São Paulo, pegava busão, vinha pra São Paulo pra ir na Devir. Os Correios não existiam naquela época. Não, mas a gente não sabia o que a gente queria. A gente queria ir lá ver. O legal é ver, né, cara? A puta loja de RPG. Você falava, não acredito que isso aqui existe. Só São Paulo mesmo, a gente falava. Não, mas ó, durante muito tempo essa loja foi uma das únicas que tinha material de RPG. Dados assim. GURPS que a gente jogava? Não, e dado um D20, muita gente. Hoje em dia é uma coisa meio normal, mas naquela época era muito difícil ver. Você mostrava as suas, nossa, não sabia que existia isso. A Devir, muito pioneira, né? Nessa. E até hoje, inclusive, né? Não para de lançar coisa. Inclusive, por exemplo, a The Boys agora tem. É um sucesso a série. Incrível. Você está assistindo The Boys? Cara, eu assisti essa última temporada que lançou, não assisti não. Diz que boa demais. Então, se prepara. É inspirado nos quadrinhos que inclusive tem à venda na Devir, né? Eles estão lançando. Sabe uma curiosidade sobre isso? Porque eu sou leitor do The Boys. Mas sabe que essa história já está fechada faz quase 8 anos, né? Que já saiu o final e etc. E assim, a série vai... Vou dar um spoiler, vai caminhar pro final dos quadrinhos, é meio óbvio. Tá seguindo mesmo? E vai ser muito bom, cara. É uma das maiores, assim, coisas mais legais que eu já vi, um dos finais mais legais. Faz repensar tudo. Que legal. Então se preparem aí. A Devir tem tudo? Tudo, de completo. The Boys? Tem a série já fechada, já saíram todos. Inclusive... Se quiser spoiler, sai lá ver. Não, eu falo, se não Melhor quiser, não lê, porque você vai entender direito que o final não vai fugir daquilo. Mas eu digo, a Devir nos últimos anos tem... Como eu posso explicar, uma parte editorial assim impecável. Então agora tem todos os títulos disponíveis, eles são reprintados o tempo todo. E, por exemplo, nesse momento, agora que a gente está falando, tem todos os The Boys disponíveis. Não só no mercado, mas na Devir como distribuidora, né? Também tem para as lojas Repone, etc. Não, maravilha. Não só The Boys, como vários outros. Anime, mangá, né? Tem bastante mangá também. Sim, os do Junji Ito, quase 90% são nossos, né? Que é seria um dos maiores expoentes assim, do mangá mundial. Não são mensais, né, mas são super conceituados, né, são, como que é o nome? Tem um nome agora para eles, assim, mas eles são grandes calhamaços, assim, que saem num volume único, entendeu? São mais caros, mas aí pelo menos tem começo, meio e fim. Tudo fechadinho ali? Fechadinho. Takodon é o nome, isso daí. Takodon? Takodon, é uma coisa assim. A galera que quiser conhecer os produtos da Devir, toda essa variedade, é site da Devir, basicamente. Sim, o melhor lugar é devir.com.br, né? Mas também tem no Insta, Devir tá no Facebook, né? Twitter. Mas eu acho que para conhecer os produtos seria o melhor lugar mesmo. Tem uns revendedores, né? Tem umas lojinhas de... Tem várias. Falando sobre isso, a Devir, ela não vende para o consumidor final. Já tem 35 anos, nunca vendeu. A ideia não é ser. Ela é uma distribuidora, né? E ela... Então, a gente sempre indica... Nos próprios sites da Devir tem um buscador de loja, você pode colocar o CEP e vai aparecer... Não compra direto da Devir? Não, às vezes você pode comprar num lugar mais perto da sua casa, né? Que economiza frete, você tem a pessoalmente. Sim, mas a própria Devir não pretende vender para o CPF, assim. A gente vende para o lojista, a gente sempre foi o que incentivou. O mercado existe também por causa das pessoas como vocês, claro. Entendeu? Então, eu digo... Na pandemia, Na pandemia, a Devir teve uma postura legal, né? Assim, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho lá, assim, com certeza, assim, eu como gerente também fui, assim, consultado, eu na verdade, não tinha nem como ficar contra, primeiro por acreditar na política que ela tomou, mas foi uma coisa de ajudar o lojista a acreditar que ele existia no futuro, porque sem ele, se ele não existisse, a Devir também não existia. Então, quanto mais a gente apertasse, enforcasse o lojista, ia ser pior para o futuro do mercado e nosso também, né? Aproveitando esse gancho de como a Devir se preocupa muito com o longo prazo do mercado, esse projeto que a gente vai falar hoje do Devir Escolas é isso, né?
pensando no consumidor lá na frente, digamos assim. Exato. Se você for resumir, por exemplo, Dever Escolas, que ele vai agora em dezembro fazer 7 anos, então é tipo um ciclo, né? Muito legal. Sim. Você imaginar o que ele fez desde o começo foi levar o jogo de tabuleiro para 2 vertentes. Primeiro, para quem nunca tinha jogado, nunca tinha visto, só jogou Banco Imobiliário War e poucas pessoas, porque eu sempre pergunto isso, né, numa dinâmica, quando vou numa classe, quem já jogou jogo de tabuleiro? E aí, sei lá, 8 de 30 levantam a mão. E aí você fala, não pode ser o War, Banco Imobiliário e Jogo da Vida. E eles abaixam a mão. Todos. Mas sobra um ou dois. Não tem só esses? Como assim? Não, eles não. É verdade, eles não sabem, eles não entendem. Só para falar a segunda vertente, que é o professor, né? Porque o professor ele tem muito uso para o jogo, está em todos os grandes educadores, Vygotsky, Montessori, Piaget, todos indicam a jogar. Vygotsky é um que fala, tem um capítulo dedicado para a questão do jogo. Então, o jogo de tabuleiro moderno ele se encaixa na educação, porque ele faz coisas que os jogos antigos não faziam. Não estou criticando o xadrez de jeito nenhum, entendeu? Mas no meu ponto de vista, o xadrez é chato, entendeu? Eu gosto de jogar xadrez, mas me cansa. Agora, tem uma gama de, sei lá, 1000 jogos por ano novos, não tem como você se cansar. Mas xadrez ainda é uma... Eu sinto o xadrez como uma exceção dos jogos daquela época, porque o xadrez, se não tivesse sido lançado naquela época, facilmente teria sido lançado hoje. É um jogo que não tem sorte, é um jogo que tem, digamos, uns poderes variáveis entre as peças, direto, então assim, teria sido lançado curva hoje. De aprendizado gigantesca. Claro, já é um jogo incrível. Você sabe que a gente tá... A profundidade do jogo é muito alta. Não, e aqui no Brasil, na educação, deixa claro que eu não estou falando contra, porque eu gosto muito, mas sabe que a gente é o país que tem o maior campeonato de xadrez escolar do mundo. Entendeu? Maior aqui, só aqui em São Paulo eles fazem para 400 pessoas a final, entendeu? Que são finalistas das escolas públicas, etc. Não é nas particulares, é das públicas. Então, São Paulo, principalmente, não sei se vocês sabem, porque não é muito divulgado, mas tem uma portaria de jogos de tabuleiro aqui, que eles capacitam professores da rede pública a trabalhar com jogos. São poucos, por enquanto, principalmente o Mancala, né? E o Jogo da Onça. Mas não importa, é uma vertente de fazer uso do jogo de tabuleiro na sala de aula. Quando você fala portaria... O Jogo da Onça eu não conheço. O que é o Jogo da Onça? Ele é como se fosse aquele jogo das ovelhas e do lobo, que é um jogo do Oriente, assim, que tem que cercar... exatamente. Tem que cercar com as... você tem que... O lobo... Mas é bem abstrato, né? Bem abstrato, totalmente. E ele é o mesmo jogo, só que ele é adaptado ao Brasil. Teoricamente, os índios jogavam isso. Tem uma história, assim, que... O Mancala, por exemplo, esses jogos surgiram ao mesmo tempo em lugares diferentes. É uma coisa meio da humanidade, assim, sabe? Tá, Nuno, calma. Vamos com calma, que eu sou meio burrinho, sou meio limitado. Vamos lá, você acabou de falar no Brasil tem uma portaria... São Paulo, na prefeitura de São Paulo. A prefeitura, quando ele fala portaria, não é uma guarita. É uma norma legislativa... uma guarita com guarda. Isso daí, na prática, é o quê? Faz o quê para os jogos portugueses na escola? Você oficialmente, você pode... capacitar professores da rede pública, né? Aprenderem a jogar esses jogos e ensinar esses jogos para os alunos deles e que faça parte da grade curricular. Você falou, você usou a palavra você é quem? Na verdade, assim, quem pode capacitar os professores? Então, nesse momento são 6 professores, eu conheço 6, por exemplo, que são, não sei se nós são os mesmos 6 ou se aumentou o grupo, mas são pessoas que elas foram, estudaram, criaram um jeito de se ensinar o Mancala, se explicando até um contexto histórico, né, de semear, etc., porque vem com a humanidade quando desenvolveu a agricultura, né? Aí desenvolve um projeto para ensinar os professores, Exato. Esse projeto é aprovado, vem verba para isso, e aí se cria a partir daí uma estrutura de educação com isso. Exatamente, não é só isso, tem uma preocupação assim até na qualidade do Mancala, que é um jogo feito à mão, esses mancalas que eles usam. Se vocês não têm noção, não vende em nenhuma loja. É feito numa madeira de uma árvore cavada com umas sementes especiais. É uma coisa... quando você vê o problema disso, que eu sou super a favor, que eu acho que não é porque você vai dar uma coisa pública que você vai dar em qualidade baixa, tem que ser na melhor qualidade. Lógico, porque é dinheiro nosso, inclusive, né? Exato. Todo mundo. Mas você sabe que com livro não é assim, né? Com livro, quando tem um PNBE, o negócio se faz uma qualidade pior para... mais barata. Da licitação, né? Que ferra tudo, que é para economizar e acaba jogando dinheiro fora pra caramba. Mas nesse caso, se teve uma licitação, eles escolheram pela qualidade do produto. O único problema todo nesse ciclo é que o cara que faz à mão, ele consegue fazer, tipo assim, sem brincadeira, 100 e poucos por ano. Isso daí é uma gota na cidade de São Paulo, uma gota. São 7.000 escolas assim querendo esses jogos, sai 100 por ano. Então tem que se resolver. Eles estão, não sei agora nesse momento como foi resolvida essa questão assim de logística e produção,
Mas aquele jogo, realmente, eu que gostaria de ter um, entendeu? Mas não tem como encomendar com o cara. Ele tá há 10 anos da vida dele. Tem que achar uma empresa da China que faz 400 por dia. Mas não sairia... Se você vê a qualidade, realmente você vê, não é uma coisa feita à mão. É muito, né? muito boa. Nuno, e como que surgiu a ideia? O que levou a Devir a ir para esse mundo de ensinar através dos jogos? O que eu acho iniciar esse projeto. Falar assim, não, tenho... O que instalou para fazer isso? O que eu acho muito louco, antes de você responder, é que quando eu era criança e estava na escola, era proibido ter os jogos. É o contrário. Engraçado que na faculdade eu joguei truco pra caramba. 4 anos jogando truco. Na faculdade ninguém se importa contigo, você tá pagando. Mas na escola você levava as cartinhas de Pokémon, eu jogava o TCG do Pokémon. Eu jogava esse e o pessoal brigava de jogar escondido. Mas você sabe que a escola, no caso, eu vou ser bem sincero em trabalhar também 7 anos com escola e já trabalhava antes também, né, com educação. As escolas elas têm certos tabus que elas não sabem trabalhar. E, por exemplo, um grande é o jogo. Hoje em dia, muito menos, tá? Por causa da questão do jogo eletrônico, que é super importante, acrescenta. Eu não sou nem um pouco contra, né? Mas, assim, tem uma outra questão também de tudo que ela trabalha e que ela não acha, por exemplo, que seria certo, como competição. A escola é um tabu, competição na escola, né? E é super importante as crianças aprenderem a competir. Porque se elas vão competir na vida. Assim, podem ser até indiretamente. Então... essa questão que você está falando é muito real, né? Era difícil. E mesmo hoje a gente tem uma barreira gigantesca em levar os jogos para a educação. E não tanto dos professores, nem dos coordenadores, dos pais. Porque os pais que não conhecem, eles falam assim, mas eu pago R$2.000 para meu filho estar numa escola e o cara vai jogar? Eu não estou pagando para isso. Só que como você ganha esses pais? É super simples. Jogando com eles. Assim, primeiro que os filhos lavam eles, né, jogando, então eles perdem dos filhos e eles se esforçam para ganhar. E outra coisa, eles veem que o jogo não tem sorte, o jogo é lógica, é estratégia. Então, faz pensar, né? Faz pensar, perfeito. Faz pensar. Não é, a gente não tá aqui chutando bola para cima. Exatamente, né? Exatamente. A gente tá mexendo nas engrenagens do cérebro. Isso aqui você precisa de uma inteligência espacial para jogar isso aqui. Te treinando a resolver problemas, né, cara? Você tem essa situação aqui, e aí, qual que é a melhor saída para isso que você vai otimizar, gastando o mínimo de recursos para ter o maior resultado? Porra, então, do sucesso. A faculdade de ADM. Por isso que nós somos milionários. Mas jogo de tabuleiro, se você resumir, são resolução de problemas. Né? Que é uma coisa que a escola pede, é uma habilidade super importante para o aluno, né? E jogo de tabuleiro é isso. Jogo bom, né? Sim, concordo. É assim, ó. Eu penso assim, ó. É música e livro, né? Por exemplo, tem um monte de livro ruim, música ruim pra mim, pra você bom mesmo, né? Eu gosto de BTS, você odeia, então é assim que funciona, né? E jogo também. Tem gente que adora um jogo que eu odeio. Eu falo, como você gosta desse jogo? Sabe? Eu penso, mas aí a gente tá muito no nosso lado pessoal. lado pessoal. Tem jogo que quanto mais eu jogo, menos eu gosto. Tem jogo assim pra vocês? Tem uns ao contrário. Mais joga menos, gosta. A primeira partida é muito boa. A segunda eu acho que não é tão bom. A terceira falando, gente, esse jogo é ruim, como é que eu gostava no começo? Já aconteceu com vocês? Não, aconteceu de ele se desgastando e você fala assim, já deu disso aqui, só isso. Comigo acontece com os filmes antigos, tanto que eu não quero assistir nenhum, que estraga, mata toda a mágica que tinha dentro de mim quando eu assisto. Não puxa a nostalgia de quando você assistiu? Não, mas que parece, falei, era muito ruim, como eu gostava disso, eu pensei numa coisa que o Osmar falou. Assim, sabe? Assim, não, The Warriors, pode assistir. Não, filme maravilhoso. Vai assistir Cavaleiro do Zodíaco hoje em dia. É verdade. É ruim, cara. Eu concordo. 5 anos na mesma coisinha, eles falam, sai daí logo. É lento, é prolixo. Os caras queriam economizar com desenho, e aí quanto menos desenhos, quanto menos figuras eles fizessem por episódio, mais barato era. Então, fizemos 3 e tem que ser 20 minutos esses 3 aqui. 20 minutos com 3 frames. É isso. A gente consegue só mexer a boquinha. O cenário, o personagem, a gente tem 3, 4 aqui pra esse episódio. Aí o diálogo, toma. E tempo de tela, porque eles vendiam em pacote. Quanto mais ocupasse tempo de tela na grade da televisão, mais dá pra vender mais caro. Você tá destruindo o Cabeleiro do Zodíaco. Não é, ele não tinha... É que quando, milhões de pessoas eu ia falar exatamente isso, Osmar. Sabe o que é que agora, quando a gente cresce, a gente tem esse olhar crítico que quando a gente era novo não tinha. Ai, cara, entendeu? Então hoje em dia eu tento não fazer isso. E a comparação, não assista. A comparação é muito maior. Porque um adulto naquela época não pensava isso também. Porque todos eram daquele jeito. Exato. Falei, mas isso aqui é bom. Depois você vê um Miyazawa, você vê umas coisas assim, você realmente fala, não, isso é ruim. Por exemplo, tu vê novela antiga. E aí tu repara na novela antiga... Eu já acho hoje uma bosta, imagina. Todos os closes são bem aqui. Por que era desse jeito? Porque as televisões eram desse tamanho. Verdade. Se tu colocasse a câmera afastado, como hoje em dia tem, tu não ia ver o personagem. Exatamente. Então a novela inteira, tu vê aqueles Vale a Pena Ver de Novo lá,
A novela inteira é aqui, ó. É tudo na cara. Só que a gente bota a nossa televisão desse tamanho aqui, fica horrível, cara. Exato. Fica só um carão imenso na tua sala. Mas é por causa do ângulo da câmera. E hoje não tem nem como corrigir isso. Não, e tabuleiro é igual, sabia, Osmar? Por exemplo, quando eu jogo um banco imobiliário, eu tenho dos Simpsons, que eu adoro, tipo, dá uma brincada. Não termina. Entendeu? Porque é horrível. Calma, prateleira, se controla, né? Calma. Esse cara tá falando, né? Você bota na prateleira e fala, ó, legado, Simpsons. Então. É isso. Não, eu comprei por causa do Simpsons, não por causa do jogo. Né, porque eles não lançam os jogos novos hoje de retematizados, porque é muito mais caro, vai vender menos, porque esse aí vende porque é Simpsons e também vende porque é banco imobiliário, o pessoal gosta de ter. Mas aí vai acabar vendendo mais. E é jogo, não sabe que é jogo que você compra pra pôr na prateleira, porque você não vai ver mesa? Sim. Tem um monte de jogo que você sabe que você joga, por exemplo, que não vê mesa. Você compra o jogo ótimo, até caro, mas ele não vê mesa, você não joga. Você que vê mesa é Catan, é Carcassonne. Eu tenho um Forbidden Stars lá que eu não jogo nunca. Que é cheio de miniatura, cheio de coisa que tá pegando poeira. Mas voltando na pergunta que você falou... Vamos voltar à pergunta onde a gente fala. Que eu já me perdi. Não, você perguntou como veio essa ideia, né? Surgiu do Devir Escolas. Então, essa é uma pergunta muito legal, porque tem tudo a ver com como eu também fui trabalhar na Devir, né? Então, eu já fui um cliente da Devir. Vocês me perguntaram naquela hora quanto tempo tá a minha história, né? Por exemplo, ela tem muitos anos. Eu tô, por exemplo, com a Devir há mais de 30 anos, né? Eu trabalho há 7 lá, mas eu fui um dos primeiros clientes. Eu tive a primeira loja... Primeira não, porque a Comics já existia, mas a segunda loja especializada, a minha loja tinha RPG, eu sempre fui amigo dos donos da Devir, mas era uma outra relação. E aí, meus pais têm uma editora, né? Eu fui trabalhando com venda para governo, PNBEP, PNLD. Teus pais têm uma editora? Tem uma editora tipo de área alternativa, tipo massagem para bebê, essas coisas, tipo saúde natural, essas coisas vegetarianas, esses negócios. Legal. Não é muito minha praia, é legal, eu curto a editora, né? Mas a minha praia sempre foi de pequeno, eu leio quadrinhos. Vai ter que assumir um dia essa editora, você? Sei lá. Meus planos são... Eu já falei lá pro Iano. Meus planos são me aposentar na Devir. Eu trabalho lá mais 15 anos, aí eu quero me aposentar. Mas eu não quero ir para a editora dos meus pais, não. Aposentado, eu quero me aposentar mesmo. Crise familiar. Mas era uma boa, assim. Eles são super ativos, meus pais são novos, assim. A editora continua. Mas tem minha irmã também, tá? Já deixa avisado, viu, gente? É isso aí, Nick. É você que vai cuidar. Não, mas eu gosto, eu digo, por isso trabalhei. E aí, uma hora deu, acabaram os planos para o governo, né? Eu me vi numa situação meio complicada financeiramente. Falei, quer saber, vou fazer o que eu gosto, porque ganhar dinheiro você gasta tudo, tal. Sou uma pessoa de experiência, não de coisa material, então acabei gastando tudo que eu... juntei nessas épocas de governo, que não era pouco, trabalhava com a Devir também, vendia governo para Devir, para Panini. Só que quando acabaram essas vendas, eu não sabia o que fazer e fui falar com o Douglas, que era um dos donos, infelizmente falecido, né, há 4 anos. Saudoso. Falei, Douglas, eu quero trabalhar aí no Devir, né? Tem como? E aí ele, mas o que você vai fazer, né? Falei, sei lá, editorial, alguma coisa. Ele falou, não, vamos pensar numa coisa tipo com as escolas, porque eu tenho um livro, fiz, hoje em dia ele está fora de catálogo. Bem que não, né? Rapaz, você está vendendo livro, tá? Eu vi na livraria. Não, mas eu fico super feliz, mas chama Meu Primeiro Sudoku, né? É um livro para criança, aquele Sudoku. Eu fiz muita escola com a Casa de Livros, que era uma distribuidora. E aí o Douglas sabia disso e falou, vamos trabalhar então com as escolas, vamos repetir uma coisa que tinha nos anos 80 e 90 com RPG. Se a gente conhece RPG hoje, é tão grande, né? Assim, a gente viu no Stranger Things que já conhecia, a gente já conhecia, né? Foi graças a Devir ter essa postura lá nos anos 80, 90, no começo dos anos 90, de levar para a educação. Então, eu tenho material comigo, Devir Escolas, nos anos 90, entendeu? Levando para o interior, levando RPG, tá fazendo a mesma coisa que eu faço com jogo de tabuleiro, mas com um RPG, entendeu? Então foi um revival. Por quê? Porque não é conhecido o jogo de tabuleiro. Até hoje eu falo não é, porque não é. A gente é um nicho ainda. É um nicho ainda. A gente vai aumentar, a gente está trabalhando por isso. Nos próximos 5 anos vai dobrar o que a gente está fazendo. É uma projeção mesmo de empresas, etc. Mas não é conhecido. Então ele pensou, vamos fazer a mesma coisa que o RPG ficar conhecido. Vamos levar para o professor, que é uma coisa que o professor pode trabalhar. Ele vai deixa uma aula mais lúdica, mais legal. Então, vamos reviver. E o professor usa isso a critério dele? Ou não é uma matéria específica, né? Ele absorve isso junto com a didática dele Sabe que, assim, na verdade, nesse momento, em 2022, também é uma matéria em si. Tá. Porque mudou o ensino uns anos atrás para a questão das matérias eletivas. Então, por exemplo, no médio, né, até no Fundamental 2, você pode dar
um currículo básico, né? Por exemplo, português, matemática, essas coisas que tem que se dar, mas sobra espaços para você, por exemplo, substituir matérias por jogos tabuleiro, por exemplo, uma matéria de jogos tabuleiro. O Colégio São Luís aqui de São Paulo, ele tem uma eletiva de tarde que é jogos tabuleiro, xadrez e jogos tabuleiro. Eu que indiquei o professor, no caso, que era um professor que já trabalhava com tabuleiros. Então eu sei que é uma escola que faz. Então você pode ter uma eletiva, que seria uma matéria que você escolhe, né? Elege, e que trabalha com jogos tabuleiro. Mas isso daí limita, no meu ponto de vista, a você usar num certo ponto com uma certa matéria. E o que vai acontecer? Vai perder a grandiosidade do que o jogo tabuleiro faz dentro da escola, que é ser usado por todos os professores, por todas as matérias, e ser usado dentro das aulas deles, mas tipo, o aluno joga toda semana, mas um professor joga só a cada 4 meses. Sim. Porque, vamos pensar o que a gente fala, por exemplo, professor. Vocês estão aqui no ensino fundamental, são 8 professores de 8 matérias diferentes. Essa sua sala, você vai dar um jogo de tabuleiro essa semana, ligado à sua matéria, alguma coisa que trabalhe uma habilidade. Não precisa ser um jogo de matemática para matemática. Um sushi go. Trabalha memória, trabalha estratégia, também trabalha conta básica, ajuda, né, a fazer contas mentais. Você vai trabalhar sushi go. Com essa sala, você só vai ter que fazer daqui. A próxima semana é o segundo, na outra é o terceiro, quarto. Vai demorar 8 semanas para esse professor ter que dar mais uma aula. Então não atrapalha a grade curricular dele, não atrapalha a matéria, porque soma, né? E todos os professores participam num processo que é as 2 coisas mais importantes do jogo de tabuleiro que eu assim, percebi em 7 anos. O que é? Não é essa questão da habilidade, da lógica, do pensamento espacial, da língua, da matemática. São 2 coisas básicas para a educação hoje, para todos os jovens que estão na educação, que é, primeiro, por incrível que pareça, socialização. Porque eles socializam em nichos. Se você for conhecer, quanto mais a fundo você vai numa escola, e pode ser pública, da periferia, pode ser a escola mais cara de São Paulo, que a gente trabalha com a mais cara de São Paulo e trabalha com um monte de escola da periferia, eles se socializam em nichos. Grupinhos. Tem os grupos, exatamente. E eles não se misturam, não se conversam, nem sabem. Às vezes moram perto, não fazem a mínima ideia. Tem cara que você estuda o ano inteiro do lado do cara, você nunca trocou uma palavra com o cara. Só que na final do campeonato, tipo, lá de LOL, o cara tá sentado do seu lado. Você fala, pô, o cara da minha classe. Acontece direto. E o jogo de tabuleiro, ele aproxima, você sendo um professor, porque você vai usar de um outro jeito, não é que nem joga com os amigos, você vai saber mistar a sua classe, tipo, de um cara de cada nicho, né, jogar para eles se conhecerem. Tem um ambiente legal entre todo mundo, né? Você e assim, passa um tempo divertido junto, você já entrosa com todo mundo. Empatia é uma coisa que você fala, para ter empatia com o outro, cria antipatia a palavra. Você, o cara não gosta dele, o cara não sei o quê. Jogar, você não precisa falar nada. Quando ele ganha, vê que o cara se sente mal, cria, sabe, empatia. Quando o cara ganha e ele fala, pô, mas esse cara aí é moleque, mó nerd, eu sou descolado da classe, perco, e faz enxergar gente diferente. Sim. Então isso, para mim, é o principal, e serve para todas as matérias, para todos os professores. E tem 2 coisas, na minha opinião, foda, né, na educação, que eu acho que os jogos podem ajudar demais. Um é a didática do professor, porque, cara, eu vou te falar, bicho, eu fiz faculdade há pouco tempo, o professor com didática horrorosa, o cara, cheio de vício de linguagem, não sabe um monte de... Saber matéria é uma coisa, saber ensinar então, é outra parada. É isso, o cara vai para dar aula, não é porque ele tem o dom e o talento, e não é, às vezes você não tem o dom e o talento da didática, de ensinar, igual você ensina a regra do jogo. É difícil. Mas você pode falar, pô, eu vou melhorar isso, e ficar trabalhando para melhorar. O professor muitas vezes está estagnado, ele não melhora isso, ele não sabe que ele tem uma plateia ali que ele tem que cativar, né? E esse é um, e o segundo ponto... que eu esqueci, que eu fiquei falando isso, eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Desse ponto. Eu vou te falar assim, então eu vou te falar... Lembrei, desculpa, se não esqueço, dos alunos irem para a aula gostando, querendo ir pra lá, sabe? Incentivar o cara, senão o cara fica, puta, aquela aula chata, tem um negócio cara diferente chato. Hoje, né? Eu vou mais longe. Do aluno a vontade Você tá tão certo com isso que os professores que usam, você não sabe como muda a relação do aluno-professor. E não é só isso, o professor ainda usa meio de moeda de troca. Fala, ó, vocês vão, semana, pô, estão se comportando legal, então vai rolar jogo. Senão, não vai rolar jogo na sexta. Vão todo mundo fazer a parte de vocês. Vocês não precisam ser exemplares, vocês só não podem ser ruins. Prazer de ir pra aula, né, cara? E aí também é uma questão de troca. O aluno
aluno, às vezes, é uma gamificação sem você gamificar. Porque gamificar não é usar jogos na educação, é transformar o processo de educação num jogo. Se você faz isso, já é uma troca. Olha lá, fala de novo isso aí, como que é? Assim, porque quando a gente vai, às vezes, nas escolas, eles falam, vocês fazem gamificação? Eu falo, não fazemos nada disso. Gamificação não é nada a ver com o que a gente faz. Nós usamos jogos na educação. Gamificação é transformar o processo da educação num jogo. Fala assim, se você fizer a lição hoje, você vai ganhar tantos pontos. Se você tiver tantos pontos no final do mês, você pode sair mais cedo, você pode não fazer lição mês que vem. Já era assim, já, né? Não era assim? Se você fizer uma prova, você ganha tantos pontos. Eu trabalho aqui, não, mas agora é assim, tipo, na minha opinião, eu não quero desmerecer ninguém que faz gamificação, mas a molecada é muito esperta, eles tratam como se fosse biscoito para cachorro. Entendi. Eles, tipo, tomam aqui, eles curtem as que eles não estão afim, não fazem. E juntam tantos pontos para querer a meta deles e, não tô nem aí fazer lição, mas eu quero sair mais cedo. Então o aluno usa para o benefício dele próprio, que eu sei que não é a intenção, mas acaba sendo, né? Vai da intenção do aluno de querer aprender ou não também, né? Exato. Então eu não acho que a gamificação vai deixar... não vai deixar o cara com vontade de aprender. Vai deixar ele com uma coisa meio interesseira em aprender. Entendeu? Ele, eu vou ganhar um prêmio, então eu vou aprender. Não é assim a vida. Ou não é nem aprender. Ou eu vou ganhar um prêmio se eu te convencer que eu aprendi. Que eu fiz isso aqui. Sabe? Então, porque o aluno, ele não precisa aprender para passar de ano. Ele precisa convencer a escola que ele aprendeu. São duas coisas diferentes. Exatamente. Duas coisas diferentes. Aquela parada como vocês acharem que eu aprendi, mas eu vou fazer esse caminho. Mas se ele souber isso aí, vai funcionar no trabalho, porque o trabalho é assim também. Por isso que eu nunca gostei de decoreba, tá? Ele vai decorando, passa o tempo, você sai sem aprender, você não entende por que você aprendeu aquilo. Mas a nossa educação aqui no Brasil é muito conteudista, e é provado já assim, que não funciona isso, que funciona é debate. Debate que funciona para aprender, para saber marcar na sua cabeça. Entender a lógica das paradas. E assim, ações, o jogo, ele se aprende fácil com o jogo porque você memoriza aquilo com facilidade. Fantasma Blitz, eu tenho uma apresentação que mostra isso na prática. Se a gente tiver tempo, eu vou mostrar para vocês. Mas assim, falando a segunda coisa que eu acho mais importante na educação, que é fora, né, a socialização, é a frustração. Porque a gente está com uma geração nesse momento na escola, eu tenho filhos, meu filho tem 20, minha filha 18, e a gente, por exemplo, sendo educadores, criamos eles assim, eu e minha mulher, assim, pensando em não saber que eles vão se frustrar, que vai ser assim na vida, e a gente mesmo assim não conseguiu, eu penso, porque eles não gostam de se frustrar, eles ficam super ansiosos com as coisas, entendeu? E a maioria dos pais não tem essa preocupação que a gente teve. E não é assim, é inconsciente, eles não pensam que deveriam preparar os filhos para se frustrar na vida. Então, eles não estão preparados para a frustração. Qualquer coisa que acontece, joga o celular no chão, quebra o celular, quebra a televisão, chora, fica... Por quê? Porque eles não estão preparados para perder. E o jogo de tabuleiro é o seguinte, assim, se você não sabe perder no jogo de tabuleiro, vai perder. E tem uma coisa, você não sabe perder ali, não sabe perder em nenhum lugar da vida. Porque ali é só um jogo. E tem gente que não sabe perder num jogo de tabuleiro. E você não sabe como isso assim, afeta o dia do cara depois de jogar. E na mesa também, se você não sabe perder, se você dá um merchan, você já percebe que você vai perder os amigos. Entendeu? A simulação do jogo já te dá a lição do que acontece também pra você ser esse babaca. O Fabiano sabe perder muito bem. Então, eu jogo com ele perde de uma majestosidade. Ele é profissional em perder. A internet tá aí pra te desmentir, amigão. Mas eu digo isso é super importante, porque a geração de pais de hoje em dia, e mesmo da minha, que já são, sabe, dos 50 anos para baixo, eles todos não querem que os filhos se frustrem. Se eu puder ver uma filha e passar meu filho na frente, eu vou. Sabe? É um floquinho de neve, né? Exatamente. Você é especial. Eu falo, meus filhos, vocês são especiais para mim, né? Mas na rua vocês são iguais na fila. Então tem que se acostumar aqui como é. Exatamente. Então, vamos lá perder aqui. E eu falo o tempo inteiro. É muito engraçado. Chego para crianças, né? 7 até 11 anos. A maioria delas que eu trabalho, elas estão antes dos 15. Trabalho também com faculdade e tudo, mas a grande parte é fundamental 1 e 2. E eu pergunto isso. Falo, a gente vai jogar um jogo que só alguns vão ganhar, outros vão perder. Sabe o que acontece com quem vai perder? E eles ficam... Fala assim, nada mesmo. Vocês vão sair daqui e fazer a mesma coisa. Agora, com quem não souber perder, vai acontecer. Você estraga seu dia. Então, é importante a gente saber que vai perder. Quem vai ganhar, não ganha melhor que nós. Se a gente for trocar os jogos, provavelmente uns outros vão ganhar, outros vão perder. Não, e quando você perde, você tem que pensar no que você fez de errado, né, cara? Eu digo isso, tirar a lição dali. Quem perde no jogo ganha. Porque quem ganha se acomoda e quem perde busca novos meios de ganhar. Eu acompanho muito o UFC, os caras do MMA falam isso. Na vitória você não aprende nada. Você só aprende na derrota. Mas você tem esse discurso inteiro. No final, quando eles perdem, eles choram. Tá? É sempre assim. Esse que eu queria dizer. O cara só fala que depois ele perde. Eu duvido o cara que acabou de ganhar falar, gente, tô arrependido de ter ganhado, que não aprendi nada.
Droga! Péssimo resultado esta noite, porque eu ganhei. Não, e tem que ter muita modéstia pra falar que foi sorte, né? Não, foi sorte, etc. Foi sorte um jogo de Deus. que não tem sorte. Foi sorte de Deus. Os dois se juntaram a meu favor. Nunca foi Dá sorte. pra filosofar com esses caras, tudo. Vamos prosseguir aqui. O que a Devir anda fazendo já, na prática? Então, como eu estava falando, meu trabalho, então já vai fazer 7 anos. Hoje em dia eu sou coordenador, não sou mais divulgador cultural. Meu trabalho hoje não é tão legal quanto divulgador cultural. O trabalho de divulgador cultural é o trabalho mais legal que tem no mundo, e na Devir também é o cargo mais legal. Sabe o que você faz? Você vai nas escolas jogar com os alunos e os professores. É isso. Você vai defender a ideia que é importante o jogo na educação. A gente tem estudos, então a gente leva os estudos, que é para saberem que tem um endosso, que não é só uma pessoa que gosta de jogo ali, porque a gente gosta. O Roberto, que é nosso divulgador cultural, também adora. A gente, por exemplo, eu jogo em família, eu jogo com meus amigos, jogo no trabalho, mas minha vida não é jogo, não. Minha vida também tem jogo. E é que nem essa questão do Roberto, Sim. que é o nosso divulgador cultural. Então, é um trabalho super legal. E o que a gente faz? Levar jogo para quem não joga. E é essa futura massa, como você falou, Osmar, que vai no futuro gostar de jogo, que vai comprar um jogo, pensando numa coisa. Porque o que eu faço na Devir, por exemplo, ele é quase filantrópico. Primeiro que a gente trabalha com muitas escolas públicas que não tem condição de comprar, a gente incentiva elas a produzirem os próprios jogos, a criar com sucata, e quando tiver verba elas conseguirem comprar, e elas sempre têm, mas a gente não quer que o lado financeiro seja um empecilho de usar jogos na educação. Então, nosso trabalho, por exemplo, que eu faço é um trabalho de divulgação, né? Como o Roberto, a gente não vende jogos, eu não vendo nas escolas. A gente tem um programa de apoio educador, que é professor, que é um cara, não vou falar um palavrão, mas é um cara mal, né, na vida de dinheiro, né? Poder comprar jogos mais barato, porque ele merece, e as editoras de livro já valorizam o educador, né? E nós também fazemos a mesma coisa. Ele se cadastra, consegue comprar uma cópia, né? Não é de todo o catálogo, para ele poder usar na educação, para ele poder conhecer o jogo, entendeu? Então, mas isso é o professor ou a escola que não, compra? O professor. A escola, se ela quiser se cadastrar, ela se cadastra e compra, entendeu? A gente sempre indica a loja, porque a escola, que eu ia falar agora há pouco, uma hora, um gancho. A escola não sabe trabalhar com jogos. Ela não deveria comprar jogos por conta própria. Ela deveria ter uma consultoria. E a gente, por exemplo, não faz isso e não dá. Lógico que eu sou amigo de um monte de escolas, trabalho, se elas me perguntam, eu mando uma lista. Só que eu sou limitado. Só que não tem esse serviço, né? Não temos, exatamente. Eu também sou limitado aos jogos da Devir. E os jogos na educação, eles são muito maiores que a Devir. Sim, a Devir é uma empresa que tem essa visão, mostra nossos jogos, e eu só levo jogos da Devir e são mais suficientes. Que nem, por exemplo, uma grande editora, uma Companhia das Letras, ou uma de quadrinhos a Devir, eu não preciso de nenhuma outra. Eu levo só a Devir e ela mais que supre. Então, os jogos da Devir, eles suprem tudo que precisa de jogos da educação, para o que eu faço, mas um professor que tem o letramento lúdico pedagógico, ele tem que conhecer mais jogos que a Devir. Ele tem que conhecer outras mecânicas, jogos de outras editoras. Senão, é como um livro, por exemplo. Eu não preciso ter lido todos os livros do mundo, mas eu tenho que conhecer gêneros, tenho que conhecer tipo literários diferentes, drama, romance, terror. E jogo é igual, entendeu? E uma editora só, ela nunca vai ter tudo. Se você quer, por exemplo, qual é a editora de referência de jogos de educação? É a Devir. Tem um monte de estudos, mostram quais são os jogos, você já tem meio mastigado, entendeu? Então o professor, por exemplo, quer usar, tranquilo. Se ele entrar no site da Devir, entrar no Devir Escolas, é www.devir.com.br/escolas, tem lá ficha de jogos, tem os estudos. Então, dá para o professor se virar com a Devir para começar. Ele não pode se contentar com que aquilo ali é o fim da história. Não é. O fim da história é ele que escreve. E ele tem que é o que eu falei, letramento lúdico pedagógico. Por exemplo, o Osmar tem letramento lúdico, que é o quê? Ele conhece um monte de jogos, ele sabe jogar, ele entende. Só que a parte pedagógica é você saber esse letramento lúdico que ele tem dentro da educação. E aplicar, né? Como saber aplicar numa classe, quantas pessoas... Por exemplo, coisas básicas, por exemplo, para mim, que a gente vai na escola e percebe que é super difícil para eles. Quantas cópias? Como eu divido minha classe? Como eu ensino o jogo? Entendeu? E se tem, por exemplo, Fantasma Blitz. A gente está jogando com 5 crianças. Tem uma criança que não pegou nenhuma carta. E as outras estão com algumas. Sabe como as crianças estão se sentindo? Um moleque de 8 anos, 9... Ele está, tipo, sentindo a última pessoa do mundo. Porque quando você vai postar uma corrida, nós 3, alguém ganha, certo? E não tem problema ser alguém mais rápido que eu. Agora, se eu não consigo correr na corrida, isso me faz muito mal. Sim. E esse moleque que está jogando ali, ele está sentindo que não consegue correr. E não é verdade. O que você tem que fazer? Para todo mundo e fala assim para eles, quem falar a próxima carta, perde uma. Porque aí ninguém vai falar a próxima. Entendeu? Se você não falar isso, os moleques continuam falando as cartas que vão vir. Sim. Então você vê todo mundo, agora para, não é para ninguém, é só ele. Quem falar a próxima perde uma carta. Você chega para ele e fala, você entendeu o jogo? Eu não entendi. Entendeu mesmo? Então, qual é essa? Essa é tal. Fala, não, tenho a figura aqui, então não é outra. É essa.
E essa? Essa, tá certo. E essa outra? Tá certo. Ele pegou 3. Foi ver como você entendeu? Você só não é tão rápido quanto eles. Voltou o jogo, todo mundo igual. Ele consegue pegar uma outra depois, ele não se sente frustrado, ele percebe que, por exemplo, ele tem habilidade, mas outros são mais rápidos, normal. Criança, eles são diferentes de adulto. Adulto, você perguntar o que você é bom e ruim. Você vai ficar, eu não sei, tudo isso é bom e tudo isso é ruim. Criança é assim, eu sou ruim em matemática, bom em inglês. Eu sou bom em futebol, eu sou ruim em basquete. Né? Eles têm noção também das limitações deles. Eu não consigo ler, eu não sou bom de jogar futebol. Eles são assim. Ele tem noção da limitação, ele não tem o filtro de falar ou não, né? Exatamente. Falar ou não. E também o ego dele não é uma coisa que ele foi crescendo com os anos, porque nós adultos, assim, acho que sei fazer tudo. Também não sou ruim naquilo, eu só não sou tão... A criança não, ela sente que ela tem uma habilidade maior que a outra. E é importante ela perceber que, por exemplo, no jogo, ele não vai ganhar todos, entendeu? Tem jogos que ela vai ter mais facilidade e outros que não. E aquele, por acaso, que você pegou e que ela nunca jogou um jogo de tabuleiro, a primeira experiência dela vai se achar que não consegue jogar, ou que falta uma habilidade nela. Então, esse tipo de coisa é super básico. Mas você não vai pensar até você ver uma criança chorar, entendeu? E é ruim você aprender com uma criança chorando. Você entendeu? Que já aconteceu comigo muitas vezes. Complicado. Entendeu? Então, pô... Antes da gente conhecer o Fantasma Blitz, né? Falamos um pouquinho dele aqui, mas a gente não conhece ele ainda, né? Eu conheço, no caso, né? O Fabiano que não conhece, a gente vai mostrar pro Fabiano. A gente tem a pergunta da Cris Paiva que mandou aqui pra gente. Vamos dar uma olhada aqui e responder ela. Fala, galera do canal Contrapartida, Cris Paiva aqui mais uma vez, hoje para falar com o Nuno. Nuno, muito legal o trabalho, todo esse papo de vocês, e eu quero saber o que, na sua opinião, ainda falta fazer na educação das escolas. Olha, eu acho que é o seguinte, falta, assim, é um caminho grande que a gente vai percorrer, né? Mas eu penso que uma maior jornada começa com um passo. O primeiro passo foi dado, assim, eu digo assim, pela Devir, sou suspeito, porque eu estou lá e também cuido do projeto. 7 anos dando passo já. Exatamente. É uma marca que a gente trabalha, o Devir Escolas hoje tem sua força, seu reconhecimento, mas o que falta é o mandoninho não faz verão. Sim. Eu acho que a gente no Brasil tem muitas editoras, né, muitas frentes, né, e que tem que também ter esse trabalho de pensar nisso, de pensar na educação, que é o futuro, né, da nossa nação, do povo brasileiro, em que os jogos façam parte saiam do nicho e deixem de ser um hobby também, mas virem um costume. Como por exemplo, na Europa, é normal você ter um jogo tabuleiro em casa para as famílias. Não é que nem aqui. Aqui é um baralho, né? Exatamente. É um baralho só. Mas assim, tem como as novas gerações entrarem com isso. Novas gerações, eu queria falar. Tem uma nova geração de pais chegando agora que já é diferente. Já conhece mais jogos, já tem... Sem dúvida. Mas assim, eu acho que o esforço tem que ser assim, mais conjunto. Mais gente, assim, mais empresas, eu quero dizer, que as que têm esse poder, né? Porque eu digo, é verdade, eu falo para todo mundo, eu não conseguiria fazer o que eu faço se eu não tivesse uma empresa como a Devir por trás. Claro. Bancando meus monitores, me dando jogos, bancando meu salário para fazer isso. Então, as editoras têm que ter uma visão, por exemplo, que isso daí também é uma coisa que traz um lado comercial, porque vende jogos, faz para pessoas entrarem no hobby, e uma pessoa que entra no hobby traz outra. Então, se todas as editoras trabalharem assim, com uma causa, separarem um pedaço dentro delas para trabalhar com a educação, isso é o que falta. Então você está me falando que você quer concorrência nessa área de jogos, é isso? Eu penso que não é uma concorrência, porque eu acho que ela não tira o entre aspas, o lucro da Devir nesse lugar. Ela só facilita o trabalho, na verdade. Exato, e eu penso assim, Osmar, eu penso assim, toda vez que eu sei que outra editora fez um trabalho numa escola, eu penso que eu quero ir lá. Porque eu quero ver como eles estão fazendo, eu quero também mostrar o que eu tenho. E assim, na verdade, eu tinha falado isso, eu sou uma formiga, né? Se a gente tem 7.000 escolas, eu consigo atender 100 por ano, entendeu? Porque eu tenho que atender direito. Eu não posso fazer um negócio, me comprometer a fazer um evento, e aí tem 7.000 eventos para fazer, eu não consigo fazer nenhum por dia, entendeu? Então, atendendo 100... Quanto tempo eu vou levar para chegar em 7.000? Nem quero fazer essa conta. Não dá. Entendeu? Nem eu vou me aposentar na Devir, não cheguei em todas as escolas. Só que se a gente tiver 10 editoras, vai ser 10 vezes mais rápido. Isso. Entendeu? Com uma vertente, com um trabalho sério. E você chegar numa escola que já foram, é muito mais fácil começar a conversa. Exatamente. Você só dá um passo mais à frente. Exato, que você não precisa convencer eles, que é o que eu faço, que o Devir Escolas, a primeira coisa que eu faço numa escola é palestra para os professores sobre a importância do jogo na educação. Por que você ia usar... Entendeu? O que é o jogo de tabuleiro hoje em dia? Se uma escola já usa, eles já passaram esse passo. E eu várias vezes eu falo isso, mano. Eu falo assim para a escola. Pô, que bom que o meu trabalho aqui já está feito. Vocês já acreditam no jogo, já trabalham com o jogo na educação. Então aqui agora vamos pensar num evento legal para os pais, para trazer gente que não sabe o que vocês fazem de fora da comunidade em torno da escola,
pais, alunos, né, e o resto, para eles viverem a experiência do jogo e entenderem que o que vocês estão fazendo tem uma profundidade. Então, é super legal, porque aí eu estou chegando no máximo que a Devir faz. A Devir faz isso, mostrar que o jogo na educação é importante, ele é uma coisa relevante, e depois mostrar fora da educação, que é para os pais principalmente, essa mesma questão, e que isso é uma coisa em família. Sabe uma coisa que dói nos pais demais, e eu falo direto, o que vocês fazem de tempo presencial de qualidade? Presta atenção, tempo presencial de qualidade. Os pais ficam de um jeito, eles não sabem o que responder. Eles falam tablet assim, na mão do filho e manda... isso você pensa, a hora que eu levo ele para a escola, a hora que eu busco. A gente janta junto. Isso não é tempo presencial de qualidade. Isso é uma necessidade coisa humana. Exatamente. Mas a gente vê Netflix. A gente assiste Netflix, todo mundo pro Assiste mesmo lado. Netflix, Um tá do lado todo mundo do outro. na boa. Vocês discutem o filme depois? Não, então não é um tempo Vocês presencial de conversam, qualidade. cada um entendeu. Caraca. Tem uns que falam, eu ando de bicicleta. Eu falo, muito bom, isso tem presencial de qualidade. Aí eu corro, eu visito o museu, eu faço. Ótimo, maravilha. Eu jogo com meu videogame com meu filho. Legal, cara. É uma coisa que, por mais que seja um pouco impessoal, no meu caso, eu também sou jogador online, eu digo, é uma coisa legal o pai fazer com o filho. Mas a maioria não faz nada. E sabe por quê? Porque não tem uma coisa em comum que seja legal para os dois. Você é um pai que vai fazer uma coisa obrigado pro seu filho, você faz uma vez, duas na quinta, você não tô muito afim, vai lá, anda lá de bicicleta você, vai lá, não quero. Se você tem uma coisa que os dois gostam, é sempre legal. E o jogo de tabuleiro deixa os dois na mesma idade. Eu tô te falando, criança de 8 anos ganhando dos pais de 50, lavam os pais, entendeu? Então, pô, o jogo de tabuleiro, eu sou suspeito, como eu falei, mas ele é importante, ele aproxima as famílias também. E é uma coisa legal para a avó fazer com o neto, para o pai fazer com a mãe. Pô, ele te dá também um monte de informação do teu filho, né? Se ele tá com dificuldade de matemática, se ele, o raciocínio rápido dele aqui não tá legal, tá? Ele pô, você ainda... Se mostra, é mais que isso, ele mostra muito da personalidade dele durante o jogo. Esse moleque é um psicopata. E assim, nossa, ele entrega o jogo pra mãe, mas pra mim nunca. Entendeu? Caramba, mas o que é com a sua mãe que você tem, sabe? Tem prioridades. Tem prioridades. E no jogo, cara, ele é explícito isso, sabe? Não tem como você não ver isso acontecer. É considerado esporte, board game? Não. Esportes da mente. Né? Só esportes da mente. Porque xadrez é esporte, não é? Mas é esporte da mente também. Tem as Olimpíadas de Esportes da Mente aqui em São Paulo. Mas xadrez não tem na Olimpíada. Não tem na Olimpíada. Não, porque tem a Olimpíada de xadrez. Tem a Olimpíada de xadrez, que eu ia falar. Tem. Porque eu ia falar assim, porque esse lado de entrar, estrategicamente falando, pro board game entrar na educação, tem uma verba grande para esporte e tal, né. Se entrar com... Não, porque eu acho que tem essa parte burocrática. Ele não entra com uma atividade física. E esporte é muito vinculado à atividade física, na verdade, né? Mas assim, você tem verba, tem bastante espaço para, né, tipo, na questão educacional. Tem muito. Que é o gasto. Sim. É que assim, muito. Polêmico. Mas é o seguinte, sabe que, como eu faço esses eventos gratuitos, por exemplo, eu vou numa escola pública, eles ficam super desconfiados. O que você quer fazer aqui? O que você veio vender? Quem te trouxe? Qual político te mandou? Eu assim, eu defendo uma ideia. Eu falo para todo mundo, eu vendo uma ideia, isso eu vendo uma ideia. Eu vim vender uma ideia para vocês. Mas ele tem que comprar jogo? Eu falei, não. Vocês podem desenvolver os próprios jogos. Tem que comprar a ideia. Eles vão falar, a ideia você tem que comprar. Porque é isso que eu ia falar, por exemplo, se a ideia é comprada pela escola, a escola tem verba eventualmente. A escola mais de periferia mais ruim ela tem. E aí, por exemplo, o que é R$1.000 para uma escola? Para uma verba lá dentro, comprar meia dúzia de cadeira. Sabe? Não dá para nada. Agora, R$1.000 dá para comprar jogo para a escola toda. Entendeu? Toda. Porque quando eu vou dar uma consultoria para a escola, uma sugestão, que não é consultoria o nome, para a escola comprar jogos, eu falo o seguinte, quantos alunos tem na maior classe? Tem 36. Falei, então vamos pegar Fantasma Blitz dá 8, vamos dividir 8 por 36, é tanto jogo que você precisa. Para toda a escola. Porque eles não vão usar ao mesmo tempo. Então, a maior classe está suprida e, você comprou Fantasma Blitz, deu 300 e poucos reais. Deu 400, ainda sobrou 600, vamos comprar Sushi Go. E aí dá para a maior classe. Então o cara fica com 2 jogos, gira lá dentro, não gastou R$1.000. São jogos verdadeiros, não são coisa que eles produziram. É legal produzir com sucata, mas não compara com você ter o jogo original. Você não tem como, você não pode impedir não ter uma coisa financeira e você não trabalhar numa escola. Você está elitizando o hobby, entendeu? Agora, quando a escola tem dinheiro, ela compra. Entendeu? E você vai falar assim, não compra, o bongo é caro, vai comprar 4 bongos no valor de 8 jogos. Mas aí, às vezes, agora eu veio uma verba grande, eu quero comprar o bongo. Elas compram, é super incrível. Entendeu? Tanto quanto as particulares. A diferença é que as particulares só tem que pedir para alguém
né, destinar a verba. Na pública, não. Todos os professores têm que concordar com aquilo. Então, quando eles compram isso, pensa que legal na escola pública, como o trabalho foi bem feito. Onde eles todos concordam que aquilo é uma coisa boa, um dinheiro bem gasto. Sim. Entendeu? Sim. E tem esse primeiro passo que é plantar a sementinha, né? De todo mundo começar a desenvolver o gosto pelos jogos. E o segundo que é o cara ver que não tem só aquele jogo. Ele tem esse tipo de jogo, tem esse tipo de jogo, tem esse... Aí ele começa a abrir um outro universo na cabeça dele, né? Demais. Exato. E aí, com o professor tendo esse costume de jogar, implementar jogo, quando ele conhece uma gama de jogos, quando ele for elaborar as próximas matérias no próximo ano, ele fala, isso aqui eu podia esse encaixa mais aqui, assim. Aí começa a qualidade, melhorar esse ainda. Aqui dá pra botar um jogo, lá. Pô, eu lembro da minha turma, cara, quando a gente começou a conhecer jogos diferentes, pô, Zombicide, pô, não sei o quê, pô, começou a falar assim, caralho, mano, os caras pensam em tudo enquanto... Olha isso aqui. Aqui era um raciocínio, que é outro raciocínio, que é outro e não diferente. para, viu? A galera foi... Não para, todo mecânicas. ano, não, eu vou te falar, pra... Devir tá lançando um jogo infantil que chama Dodô. Vocês não vão acreditar nesse jogo. Ela é impressionante, é como um jogo Como é que chama o jogo? Dodô, sabe aquele Dodô. bicho? Tá saindo agora, isso aí, né? é assim, ó, quando vocês não têm noção da mecânica. É um jogo assim de impressionar. Eu sou super feliz que eu vou poder usar também assim na educação, mas ele é um jogo muito legal, mecanicamente e fisicamente olhando. Pra gente não ficar passando vontade, vamos falar de jogo que tem? Vamos falar do Fantasma Blitz aqui, que a gente tá quase no finalzinho do tempo do programa. Vamos colocar aqui os objetos. O Fantasma Blitz, o que eu vou falar sobre ele? O Nuno vai explicar ele foi gente. o que abriu as portas das escolas para mim, entendeu? Na prática, explicando. Foi esse jogo. Esse jogo aqui, quando eu fui trabalhar na Devir... Mas ele não foi feito com esse intuito, não. Não, de jeito nenhum. Você que pegou ele e falou... Foi o seguinte, ó, eu fui treinado, na verdade, por uma espanhola que fez o primeiro estudo, que é a Núria. No primeiro ano de Devir Escolas, ela me treinou, me explicou um monte de coisa, de coisa que a gente fazia certa, coisa que a gente fazia errado, né? E me falou desse jogo, e aí com os anos eu fui aperfeiçoando essa apresentação do jogo, entendeu? E tem uma coisa super importante que é assim, o professor, quando a gente discursa demais, ele até pode comprar a ideia, né? Mas quando o professor tem assim a experiência prática, ele sente, né, assim, sente fisicamente ou na cabeça dele o que acontece, aí sim que ele comprou a ideia verdadeira. Ele pode até comprar seu discurso, mas dentro dele tem uma dúvida até ele jogar e sentir aquilo. E o Fantasma Blitz, ele é um jogo que ele tem tudo o que precisa nos dias de hoje. Primeiro, ele é um jogo que tem zero sorte, certo? Então, não tem sorte nenhuma aqui. Vai ter a ver com habilidade, cada um poder eliminar, etc. Você vai entender as regras, mas ele é um jogo que não tem sorte. Ele é um jogo que tem vários jeitos de ser jogados, entendeu? Então, ele por exemplo, pode ser encaixado também numa classe com vários alunos, para eles se controlarem jogando. Você vai entender por quê. Porque esse jogo ele trabalha uma coisa chamada controle inibitório. O que é? Controle inibitório. Inibitório. Isso é uma coisa que é assim, que é pensar antes de agir. Entendeu? Esse jogo, você vai ver as crianças fazendo assim, ó. E pegar o terceiro. A mão vai em dois lugares e ela, enquanto a mão está indo, ela vê que está errado, volta. Enquanto está indo, vê que está errado e vai para o certo. E quando a gente usa falando, né? Porque eu trabalho muito mais com falando as peças do que pegando, as crianças falam assim, rato. Errou, sabe? Rato, garrafa, sabe? E elas falam assim, fantasma, rato, garrafa. Eu falo, só valeu fantasma. Esse é o primeiro que você falou, entendeu? Elas falam 3, mas às vezes elas falam, estão falando assim, ela erra no meio, eu falo, você não falou, qual que é o certo? Mas se ela falou garrar, eu já não deixo. Mas se ela falou eu até deixo. Então a criança, ou quem for jogar, até adulto, ele consegue errar e acertar na mesma ação. Isso é uma coisa super difícil, né, de um jogo, né? Ele trabalha duas frentes assim diferentes de como você vai usar seu cérebro, né, em eliminar uma coisa e ao mesmo tempo encontrar a coisa igual. Então, ele trabalha duas coisas bem diferentes e joga todo mundo ao mesmo tempo. Você tem uma sala, por exemplo, você põe 8 crianças, está dizendo, né, até no jogo que ele vai jogar para 8 pessoas. 2 a 8. Você joga 8 anos ou mais, 20, 30 minutinhos. Exatamente. Então, é assim, vai acontecer um jogo super legal de jogar, todo mundo joga ao mesmo tempo e o professor vai entender, por exemplo, não tem sorte, não é trilha, cadê o dado desse jogo? Porque todo mundo, não tem dadinho esse jogo? Não tem, todo mundo quer saber isso, então esse jogo é diferente. Então, vou te mostrar. Cadê o tabuleiro, né? O pessoal pergunta. Bora. Exato. Tá vendo que tem 5 objetos aí, né? Eu vou descrever aqui para você, que a gente vai falar em vez de pegar. Poltrona, cadeira. A gente não vai pegar? Não vai, vamos falar, certo? Inclusive, sabe como que é? Quando você vira. Então, quando você faz isso com as crianças, você vira uma carta para pegar. Eu vou explicar porque que eu uso mais falar que pegar. Você vira uma carta assim, cada um pega um. Sempre. Entendeu? E aí eu faço assim direto. Em vez de eu fazer assim, eu faço assim. Ponho aqui, cada um pega um também. Eém não estão nem vendo as cartas. Aí sempre um vai acertar, outros vão errar.
Eles têm que pensar, não é para pegar. E quando você manda falar, eles não conseguem, eles não falam direto. Tem uns que falam direto, sempre a mesma coisa. Garrafa. Ele repete. Eu falei, meu, você tá repetindo garrafa nas últimas 5 vezes. Mas quando é pra você falar garrafa, é pra você ver o que é. Quando eu jogo o Fantasma Blitz, todos os erros perdem uma carta. Então, mas assim, ó, quando a gente tá jogando... Aí não pode jogar de qualquer jeito. Assim, a gente, por exemplo, quando tá jogando... Principalmente com alunos que nunca jogaram, na questão da frustração, não perde carta, não. Só se a gente ameaça de perder carta. Se fizer fazer, falar, se você falar agora, você perde carta. Perdeu. E tem variante de regras. Sim, várias. Inclusive, a gente fala uma coisa, ó. Tem um aluno muito melhor que os outros pegando. Tipo, Osmar, vai pegar todos, que for que não perde. Fala assim, ó, uma vez, quando você acertar, quem acertar não pode pegar a próxima. Que é pra ele ficar com uma e nós com as outras. Ele uma, nós as outras. Que aí ele vai ganhar, mas pelo menos os outros também conseguem pegar. Vou usar essa regra na próxima vez que eu for jogar, viu? Porque... Mas é assim, ó. Ensina pro Fabiano, Então, olha só, a gente vai falar. Então, isso aqui, se falar sofá, poltrona, cadeira, tudo vale, certo? Fantasma, rato, livro, garrafa. Tá vendo? Vermelho, branco, cinza, azul e verde. É importante sempre saber. É importante tem cores também. A cor é super importante. Não, mas tem a ver a cor com tem a ver então, total. Essa é a parte mais importante. Você nunca pode esquecer que a poltrona é vermelha, o fantasma é branco, o rato é cinza, o livro é azul, a garrafa é verde. Não pode esquecer isso. E você não sabe o que você está falando, você vai saber no final o quanto isso é importante. E o que vai acontecer com ele, que você já joga, você não vai acontecer tanto. Mas olha só, o que a gente faz é sempre, que eu vou mostrar para cá, mas tem sempre 2 figuras, né, aqui na carta. No caso tem uma garrafa e um fantasma. Qual a cor da garrafa na figura aqui? Cinza. Mas ela no mundo real é verde, certo? Então... Qual é a regra básica desse jogo? Não pode pegar nada que estiver errado. Se está errado, você não pode pegar. Certo? Então aqui, ó, por exemplo, o que está certo aí? Fantasma. Então quando virasse essa carta, primeiro eu falasse fantasma, no caso, ganhava a carta. Eu falei fantasma ia ganhar. E a mesma coisa, ó. Essa daqui também uma outra, certo? Eu vou colocar. O que está aí? A garrafa branca é errada e o livro azul certo. Então você fala livro, você não precisa falar não que está errado. Você falar só livro, já é seu. Exatamente. Bom, baixou, falou livro, pronto, pontinho e ó, essa daqui também, para vocês verem, aqui, ó. E aí? Rato. Você não. E essa? Craque já. E essa? Tá, livro. Maravilha. E essa? Ponto, né? Fácil. Tá muito bom. Só que eu vou te falar uma coisa, ó. Essa regra fácil... Lá vem. Peraí. Lá vem. É verdade. Essa regra fácil aqui, ó, vai te atrapalhar depois. Ela é super óbvia, mas ela vai te atrapalhar. Porque o jogo não é tão mole assim, certo? Senão seria muito fácil. O jogo, ele é assim. Que a gente vai mostrar esta carta aqui, que no caso, ó, tem um fantasma cinza, né, e uma poltrona azul. Não tem nada certo. Não, mas ó, a regra que eu te falei continua valendo. Sabe por quê? Porque você não pode pegar nada que está errado. Os dois não estão errados? Só que tem uma coisa certa para você pegar. Eu vou te mostrar como. Eu vou mexer nas peças para você entender, mas não se mexe. Se joga como você viu aquela cor antes. Mas aqui, ó, me fala o que está errado. A poltrona e o fantasma. Poltrona e fantasma estão errados, certo? Só tem mais 2 coisas que estão erradas aí. Não deveriam estar nesses lugares. São as cores, não é isso? Que cores estão erradas? Me fala. O cinza e o azul. Então tá aqui, ó. Então, o que sobrou? Garrafa. Tem verde aqui? Não. Garrafa? Não. Então aqui você tem que pegar exatamente o que não tá. Nem as cores, nem os objetos. Então eu vou voltar para cá, ó, eles aqui, ó. Exatamente. E é completamente diferente dessa que você tem que fazer uma associação. Essa é uma eliminação. Aí eu vou fazer, ó. Eu vou colocar uma coisa, olha só. Quase igual àquela. Só que olha só. Também estão erradas as duas. Vou mostrar aqui, ó. Exato. Esse ele pegou rápido. Aqui, ó. Exatamente. Nossa, você pegou. Ele é bom jogador. Mas o divertido é pegar, é meter a mão. Mas olha só. Eu vou te mostrar. E essa? Tá. Livro. O rato é azul aí? É azul o livro. Aqui é por causa da luz. Não tem problema. Vai. Isso aí não valeu. Vai. Qual é? Tá. Fantasma de novo. Sim. Sabe por que você hesitou? Porque são cartas diferentes com a mesma resposta. Olha só. Elas não têm nada a ver, mas elas têm a mesma resposta. E essa? Garrafa. Garrafa. E essa? Fantasma. Ó, agora eu vou pôr uma pra você errar, certo? Só ele. Você vai errar essa. E agora? Livro. Errou, não pode mais. Garrafa, tá certo. Isso que é a complicação. Eu te falei que é. Você se acostuma com a carta que tá te eliminando, aí quando cai uma que tá certo, você erra. Mas assim, eu fiz isso de propósito, certo? Porque o primeiro que eu já mexi... Eu achava que ele ia acertar. Não, mas eu fiz com o psicológico dele, falei que ele ia errar, então ele já ficou... Tipo, prestando atenção e eliminar rápido. E aí, lógico, se eu deixasse, você ia falar livro, você ia falar não. Aí você ia dizer ainda mais uma, você ia falar rato.
porque ele também não está aqui. E aí eu ia falar assim, quando tem 2 respostas, está errado. Certo? Agora que você já sabe, eu não vou mais te enganar. Agora você vai ver a carta que vier. Agora presta atenção se ela tem ou não. E aí depois você pegar 3 cartas, a gente joga. Certo? Pra você pegar um pouco, senão você vai jogar aqui que a gente... Não, ele é bom já. Eu já não dou uma chance. Aqui, ó. Não, deixa ele pegar 3. Vai ficar bom, não, deixa ele pegar 3. Vai lá, aqui, vai, ó. Pega 3. Rato. Acertou. Opa. Livro. Boa. Boa, garoto. Tu é muito bom, cara. Rato. Fala rato. Pronto, agora tá valendo. Vamos lá. Agora tá tá valendo. Aí quem fala primeiro leva a carta. E termina quando? Quando acabar as Quando cartas. acabou o baralho. A gente vai fazer assim, a ó. carta ganha. Ó, a gente vai fazer assim, ó. Certo? Vai. Só que se errar, perde carta que tem. Se errar, perde uma carta que tem. É mal, então é mal. pensa Tá antes de bom. falar. Vai. Poltrona. Rato. Caramba. Rato? Por que não é Porque poltrona? a poltrona é vermelha aqui tá Ainda bem que tu não tem carta pra perder, Tu né? não tá jogando, não? Eu falei, ainda fiquei falando Ele é pra muito vocês bom, irem. ele já pô. sabia já. Valeu, mano. Rato. Agora ele foi rápido. Poltrona. Ele falou primeiro. Garrafa. Falou, garoto. Tá competitivo. Pelo menos não vou perder de 0. Agora dá pra errar. Livro. Boa. Empatado. Livro. Ai. Primeiro mesmo. Livro. Já O liguei. livro tá certo. Ai. Falou poltrona de trouxa. Nossa. Poltrona. Poltrona. Pior que você acertou. Rato. Aí ia falar rato. Rato. Não é livro, não? Rato. Tem a garrafa. Aqui, ó. Ganhei. Ganhou. Pô, eu... Humilha as crianças. Ó, que deu agora, aqui? vocês 2 querem a ver 2? uma coisa? Então você é- Não, peraí. Então você era o fodão e jogar o empatou jogo- comigo? Calma, primeiro, tem que jogar o jogo Não. completo. E eu sou bom de pegar. Aqui, ó. Eu sou bom de pegar, porque eu Aqui sou é. acostumado. Não, agora... Eu sou acostumado a deixar assim, ó. Fodão empatou comigo. Eu sou acostumado a deixar assim e Não. fazer o... Agora eu vou mostrar uma coisa pra você, que vocês vão entender, que é onde eu ganho os professores. Me dá as cartas aqui, ó. Vocês vão ver uma coisa. Estamos terminando já. Quantas vezes? Vai demorar 1 minuto agora, que é bem no final. A gente vai falar um pouquinho finalzinho. desse livro maravilhoso? A gente fala um pouquinho. Ó, não deixa dá eu só falar- pra dar deixa eu- só quero- rapidinho. Quero só mostrar a menciona última ele. coisa, ó. Última coisa. Aqui, ó. Vai. De você. Eu. Ele já sabe. Vai lá, você. Aqui, ó. Vai. Sem os itens, filha Vai. da mãe, garrafa. Vê direito. Livro. Que cor- Acertou. Livro, Ah, o pô. livro Livro tá azul. Calma. Aqui, Vai. ó. Garrafa. Porra. Deixa ele, ô Mosmar. Vamos ver. Não. Poltrona. Trona. Aqui, ó. Eu tô tentando Não, lembrar vai. que cor é a garrafa. Vai, Eu não vai. lembro a cor da garrafa. Aqui, ó. Vai que você vai conseguir aqui. cara. Pensa na Heineken. Garrafa? Aqui, ó. A garrafa é verde. Garrafa é verde? Fantasma. Mais uma. pra Cara, você. eu não lembro as cores dos negócios, cara. Os desenhos são Verde é o muito que bonitinhos. mesmo? Verde, É garrafa. Verde é garrafa. A verde garrafa é é a garrafa, a verde. garrafa tá aí. Então não é o fantasma. Fantasma. Ó, o que eu queria te falar, se a gente jogasse mais 5 minutos, ia acontecer a mesma coisa com o Osmar. Fala pra mim uma coisa, Osmar. eu não lembro. Quando você aprendeu essas regras a primeira vez que você jogou, se alguma vez você mandou seu cérebro decorar 10 coisas, decorar 5 coisas e 5 cores, Não, sai decorar. isso é automático. Seu cérebro mostra que o jogo, quando você está trabalhando, aprendendo regra, eu te enganando, mostrando o que tem e o que não tem, aprendendo um monte de coisas, você ainda, seu cérebro, para facilitar o processo, decorou essas 10 coisas. Decorou as 5 cores e formatos. associou ela com outras 5 cores aqui. 5 formatos e 5 cores. Isso é para te mostrar que o seu cérebro também trabalha subjetivamente quando você está jogando. Isso que é importante também na questão da educação. Não é só aquela habilidade que você está jogando naquele momento. O jogo é muito mais que aquilo. Faz coisas que às vezes não estão tão explícitas. E outra, ele não tá falando aqui, mas no manual tem umas variantes que é tipo assim, você joga só pegando, mas se for o livro tem que falar. Exatamente. Aí tem um segundo Fantasma Blitz que ele não trouxe, que tem um espelho. Aí se o objeto estiver na figura refletido no espelho, você tem que falar em inglês. E aí no manual tem as palavras em inglês. Que legal, E você No pode- manual tem as palavras em inglês ia pra você falar, saber quais são. 4 línguas tem. Então. Imagina, não é a gente falando inglês, imagina é um alemão falando português. Isso sim você tem que imaginar, porque tem português no manual do alemão Eu não também. sabia. Isso é fantástico. Aí ele vai falar,
Fantasma, rato. É muita regra que dá pra você encher de variantes. Eu quero jogar com a minha sobrinha, cara. Você mistura, pegar e falar, é muito bom. Saiu dados agora recente, Saiu, né? é o mais difícil de todos. Como é que é o dados? Meu, Pega o resultado do dado... Ele é isso aqui, não tem cartas, né? Os dados, eles são super bem feitos, são 5, e cada cor dos dados não tem a própria figura. O branco não tem o fantasma, etc. Entendi. E aí ele tem 3 combinações possíveis, tipo um diferente de cada. Você tem que pegar a figura que está na cor do branco, entendeu? Aí tem a maioria, aí se for a maioria você pega o que é a maioria, que é o mais fácil, e tem um empate. Caramba! Tem a terceira que é o empate. Eu tô falando do dados porque eu sei que é o que está no mercado hoje em dia. Mas ele é muito bom, Osmar, só que ele é o mais difícil, já falo. Se alguém falar, eu não conheço, eu falo, começa por esse aqui. Agora o dados, ele é um jogo que qualquer um joga, eu jogo com um monte de criança que nunca jogou Fantasma Blitz, mas ele é bem mais complexo. As crianças apanham bastante. Gosto assim. Exatamente. Mas ele é um jogo muito legal. Mas Fantasma Blitz tradicional... Nosso tempo tá acabando. A gente queria falar um pouquinho do livro que lançou agora pela Devir. Tudo é um jogo. É praticamente um documentário, né? A história dos jogos. A história dos jogos de mesa do Monopoly até Catan. É uma evolução muito interessante porque o Monopoly e o Jogo da Vida eram os jogos mais conhecidos e eram os que mais difundidos na Europa e nos Estados Unidos, né? Que foi onde os jogos se desenvolveram com mais facilidade. E aqui conta como é que andou isso, né? Como é que saiu de um ponto e foi para um outro. Muito interessante, isso aqui tem nas editoras todas. E aquela parada que a gente tava falando de entender o raciocínio de como uma coisa leva a outra, claro. Né? Pô, esse jornalista aí fez um trabalho muito legal. É praticamente um documentário. É muito bom. Eu li o original, a gente que levou, né? O Luciano, uma pessoa que trouxe ele a primeira vez, a gente que levou. Fala de playtest, né? O jogo que funcionou, que não funcionou, o que mudaram para o jogo funcionar. Como que o Monopoly surgiu, como foi comprado. É muito legal muito e fala de tudo. Tem que vir de novo. Pra quem gosta do assunto. A gente vai fazer outro episódio com a Devir, né? Com certeza. Só não sei se tá fechado já com você ou se a Devir vai mandar outra. Mas eu me encaixo lá no meio. Não, Devir, tem um espaço para outro jogador. E a gente joga alguma coisa aqui pra... E ó, aqui, ó, aproveitar e falar também aqui, ó, esse, dica também, minha principalmente, tá? Esse aí é para quem, não é só para professores, né? Lógico que ele é feito mais para o educador, mas é para qualquer pessoa assim que quiser entender um pouco desse mundo. Esse aí tem relatos assim, desde o que não fazer, até de como convencer a escola e tudo. Na verdade, não sou não, são 16 autores, são autores, todos são doutores e... mestres no Brasil todo já usam jogos na educação, já têm experiências práticas, entendeu? Pesquisaram a fundo essa mecânica de exato. Educação conjunta. Na verdade, são quase não são relatos porque são coisas baseadas nas experiências deles, né? E o que já aconteceu. Esse livro em 3 partes é por que usar, né? Como usar, e o terceiro, como desenvolver, que é aquilo que eu estava falando o tempo todo. Você tem um livro de educação que é para todo mundo. Toda tá aqui. Exatamente. Maravilha. Entendeu? Exatamente. Galera, esse foi o Contrapartida de hoje. Queremos deixar nossas redes sociais e agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do programa, que são muito importantes. Sem vocês. Primeiro, mais um agradecimento à One Studios, onde a gente grava aqui na Liberdade, um complexo muito bom de estúdios. Você pode fazer o seu projeto aqui, procurem aqui a casa. Agradecer a Devir, com certeza, que trouxe o Nuno para bater esse papo muito bacana com a gente. Obrigado, Devir. Precisamente Jogos, a MeepleBR, editoras também, Vem Pra Mesa, a Bestmark Distribuidora, a editora New Order, que trabalha com RPG, a Fanbox e a Bodogami, que tem um espaço de jogos aqui na Liberdade também, para você reunir os seus amigos, jogar e comer comidas deliciosas. Uma delícia. Vocês perceberam que durante o episódio a logo de passaram todos eles passaram dele aqui. Vocês podem procurar essas empresas que trabalham com muita competência no mercado de tabuleiro. Nuno, tem mais algum recado final? É isso aí, ó. Vão na Bodogami que, ó, eu sou cliente. Cliente lá também, adoro. Né? Valeu, Rafael. Valeu todo mundo aí, viu? Adoro lá, todo mundo, viu? Maravilha. Chocolate, ó. Lá o chocolate... Tomem o chocolate europeu pra vocês terem chocolate europeu de lá? Ó. Não, anotado, vai ser obrigado mesmo. Próximo pedido. Isso é demais. Gente, sigam o Contrapartida nas redes sociais, @Contrapartida, no YouTube também, se você está assistindo em outra plataforma, YouTube, canal Contrapartida. Eu sou o Osmar Campbell, pode seguir no Instagram também, Osmar Campbell com 2 L's, e o Fabiano Cabreira, lá no Instagram também. Manda lá mensagem pra gente, sugiram convidados, sugiram jogos pra gente jogar, e o que mais vocês quiserem mandar pra gente. Teremos episódios, né, com todos esses a gente aqui, responde, ó, com certeza. Chegando com certeza. aí junto com a gente, aguardem. Galera, esse foi o nosso episódio de hoje, muito obrigado, valeu, até mais. Tchau.